Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos juntos, em uma só fé, adorar o nosso Pai. E o tema do nosso devocional de hoje é sobre adoração. Será que você é um verdadeiro adorador? Será que você é um desses adoradores que o Pai está à procura? Você sabe o que é necessário para ser um verdadeiro adorador? E se ainda não tiver as características que eu vou contar aqui, peça ao Pai e Ele gerará em você tudo o que for necessário para que a glória dele se revele em sua vida. E agora eu quero convidar vocês para ficar comigo até o fim desse devocional, pois eu tenho certeza de que você será tocado de maneira especial pelo Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oração Inspirada. O meu nome é Isis e é um prazer ter você aqui comigo, para juntos estudarmos a Bíblia e nos aproximarmos mais de Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, está escrito assim: Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Esse versículo é tão conhecido entre nós, não é mesmo? Mas você já parou para refletir o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Será que estamos realmente adorando ao Pai como Ele deseja? Que tal compartilhar comigo aqui nos comentários o que este versículo significa para você? Eu vou amar saber e farei o possível para responder a todos. Vamos então refletir um pouco mais sobre esse tema tão importante. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores para adorá-lo. Ele te criou e buscou para estar com Ele. Você já imaginou o quão profundo é isso? Ele te criou para que você tenha um relacionamento diário com Ele e para caminhar com Ele lado a lado. É essa posição que Ele espera que ocupemos todos os dias. Por isso, busque ao Senhor, a presença dEle, desejando contemplar a sua face. Não busque apenas as suas mãos, mesmo que as bênçãos sejam importantes. A presença do Senhor é ainda mais valiosa. Aí eu suplico que Ele desperte em nós mais sede e fome pela sua presença, porque para adorá-lo em espírito e em verdade, nós precisamos ser genuínos e ter pureza em nossas intenções, pois muitos têm tratado o Senhor como um produto, quando apenas recorrem a Ele a fim de resolverem seus problemas. Mas Deus é muito mais do que isso, e espera muito mais de nós. Ele quer que nós o vejamos como um pai bom, perfeito e amável como Ele é de fato. Por isso, se você tem traumas relacionados à figura paterna, Deus quer curá-los e te levar a encontros profundos com Ele. Contudo, é necessário buscar a presença dele intencionalmente. Você se lembra de dias em que acordava animado para falar com o Senhor? E se essa empolgação ficou no passado, Ele convida a retomá-la e a novamente buscar a sua face com entusiasmo. Isso não significa que você não possa levar ao Senhor suas dificuldades. Ele quer ouvi-las e ajudá-lo a resolvê-las. Mas lembre-se, busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas, pois quando o foco da sua vida é a presença, a comunhão e intimidade com Deus, Ele se encarrega das suas preocupações. Por isso, entregue os fardos a Ele em oração. E você sabia que a sua oração tem poder de movimentar os céus? O Senhor envia anjos a seu favor quando seu coração está alinhado ao dele, ou quando você está buscando esse alinhamento. Ele se alegra em te atender. O Senhor tem me despertado para buscar uma intimidade mais intensa e profunda com Ele. E quando estou em sua presença, eu nem percebo o tempo passar. E isso é tão lindo, tão revigorante e traz tanto ânimo que o meu desejo é que você também experimente o amor do Senhor de maneira mais intensa. Que Ele te toque mais profundamente com a revelação da paternidade dele, para que você não saia desse devocional da mesma forma que chegou. Eu desejo que o Senhor te cure, te renove e transforme a sua vida. E para enriquecer ainda mais essa nossa reflexão, quero compartilhar brevemente com vocês a história de um verdadeiro adorador. O nome dele é Jó. Ele enfrentou sofrimentos terríveis. Em um único dia, ele perdeu todos os bens e os filhos que ele tanto amava. Depois, ele ainda adoeceu e o seu corpo foi coberto por chagas. Enfrentou acusações e julgamentos, mas apesar da dor, do abandono e de todos esses sofrimentos, ele adorou ao Senhor e não atribuiu a Deus nenhuma culpa. Você já experimentou adorar a Deus em meio à dor? Eu já tive esta oportunidade. Eu já passei por alguns momentos difíceis. Quem nunca, né? Eu tive um problema nos tendões dos pés, que causavam dores intensas. Mas Deus tem operado cura em minha vida e eu creio que Ele completará essa obra e que eu vou desfrutar dessa cura 100% em nome de Jesus. Mas eu me lembro que naqueles momentos de angústia, quando eu adorava o Senhor, eu percebia que aquela adoração o tocava de maneira mais intensa do que quando estava tudo bem em minha vida. E se você está passando por dificuldades, eu te encorajo a adorar ao Senhor. Não murmure, não reclame e não permita que o seu coração se encha de amargura, porque Deus está cuidando de você.
mesmo que você não perceba. Creia que Ele te dará forças para vencer. Por isso, mesmo nos momentos mais desafiadores, seja grato. Eu sei que é difícil, mas o Senhor vai te ajudar. O Senhor se alegra com sua gratidão e adoração e faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Por isso, confie no Senhor. Jó, ele não entendia porque estava passando por tantos momentos difíceis. O próprio Deus disse que ele era íntegro e fiel, mas o inimigo acusou Jó, dizendo que ele só adorava a Deus porque o Senhor lhe dava muitos bens. Porém, Jó provou que o inimigo estava errado. Deus permitiu que ele fosse provado, porque sabia que ele seria vitorioso. E tenha certeza de que Deus nunca permitirá uma prova na sua vida que te faça terminar pior do que começou. O próprio Senhor nos garante isso em sua palavra. Lá em 1 Coríntios 10:13, que diz: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Deus é fiel. Louvado seja o nosso Deus por sua fidelidade. Ele é sempre bom. Nunca duvide do amor do Senhor por você. Por isso, nós devemos aproveitar os momentos de provação para conhecer mais a Deus, mergulhar nas profundezas do Espírito Santo e se encher dele, e aprofundarmos a nossa intimidade com o Senhor, para que, como Jó, nós também possamos dizer a respeito do Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como eu já mencionei antes, Jó passou por todo aquele sofrimento sem ter cometido nenhum pecado. Contudo, muitas vezes nós sofremos como consequências dos nossos próprios pecados e da teimosia em querer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus manda. Por isso, devemos sempre pedir ao Senhor que sonde o nosso coração para que Ele revele se há em nós algum caminho mau e nos guie no seu caminho. E uma oração muito importante que nós devemos fazer todos os dias e que nos ajuda com isso a alcançar um coração quebrantado é: quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Assim, nós vamos ter um coração humilde e sensível diante dele. E quando o Espírito Santo nos confrontar com algum pecado, nós possamos nos arrepender de maneira genuína, sem dar desculpas, e abandonar esse pecado. Não devemos esquecer que Deus vela pela santidade. E ele disse: sede santo porque eu sou santo. Além disso, Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E caminhar com o Senhor implica em abandonar a nossa maneira de viver e rejeitar tudo aquilo que ofende a Deus. E se essa mensagem tocou o seu coração até aqui, inscreva-se neste canal e em breve novos devocionais saídos diretamente do coração de Deus serão compartilhados. Agora, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 1 do livro de Jó. E eu confesso que, apesar de já ter lido esse capítulo várias vezes, ele sempre me toca profundamente. E eu desejo que o Senhor continue tocando seu coração enquanto você ouve essa leitura. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza
ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto este ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Para mim, essa história é de tirar o fôlego. Sabe aqueles momentos em que Jesus admirava a fé das pessoas que cruzavam o caminho dele, como o da mulher do fluxo de sangue ou o centurião, de quem Jesus disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta? Eu acredito que quando Jó adorou naquele momento de dor, o céu se admirou. Foi como se o Senhor ficasse admirado, sabe? Mesmo já sabendo que Jó teria essa atitude. Eu imagino que o céu parou para ouvir as palavras de Jó, enquanto ele adorava. Ah, que momento lindo. Eu fico imaginando. Já pensou o céu parar para ouvir a sua adoração? Mas a história de Jó não termina aí. Não acabou em sofrimento. O Senhor restaurou a sua saúde e deu em dobro todos os bens que ele havia perdido. Mas ainda que Jó não tivesse sido restituído, a sua atitude o conduziria a um tesouro ainda maior, a morada eterna com o Senhor. E esse sim é o nosso verdadeiro tesouro. Glória a Deus por sua fidelidade, não é? E agora, para a gente encerrar esse devocional com chave de ouro, vamos fazer uma oração inspirada na Bíblia. Porque quando nós oramos a palavra de Deus, já começamos com a resposta. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos pelo teu imenso amor e bondade. Ah, Senhor, ajuda-nos a percebermos a sua bondade, mesmo em momentos difíceis. Perdoa os nossos pecados, reclamações e murmurações. Ajuda-nos a ter um coração que te adora em espírito e em verdade, e que não coloca a alegria em coisas, mas em tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a não te tratarmos como um produto que recorre a ti em momentos difíceis, mas te despreza nos momentos felizes. Ah, Senhor, gere em nós o desejo de termos comunhão genuína, verdadeira e intencional contigo. Ajuda-nos também a sermos pacientes nas tribulações e a confiarmos que tudo coopera para o nosso bem, quebrando o nosso coração e torna-o mais sensível a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. E se edificou, escreva aí nos comentários. E não deixe de compartilhar essa mensagem. Obrigada por ficarem comigo até aqui. E até o próximo devocional.